Sejam todos bem-vindos à nossa live 5. É um prazer ter todos vocês aqui novamente. É um grande prazer saber que vocês estão sempre acompanhando aqui. Como eu fico feliz de saber que vocês estão aqui comigo, de verdade, sabia? Então vamos lá, você que está no Instagram agora, mete o dedo no coraçãozinho aí e vamos fazer a nossa atividade diária, que é clicar no aviãozinho e chamar pessoas para participar. Então chama pessoas para participar da live. Jonas, como que eu faço isso? Só clicar no seu aviãozinho, vai aparecer aí um monte de amigos, um monte de pessoas, e aí você clica nessas pessoas e chama todos. Só clicar e mandar para todo mundo. Manda para todo mundo. Aí se essa pessoa não vê, não tem problema. Quando ela acordar, quando de algum momento ela vê essa mensagem, ela vai vir no meu perfil e vai entender por que a gente tá chamando ela, né? Vai ser, vamos fazer aumentar a nossa família 557. Esse é o nosso objetivo aqui, tá bom? Você que tá me assistindo no YouTube também, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Lembra de deixar seu comentário, de clicar no curtir, no gostei. Você que tá me ouvindo nas plataformas de áudio, no Spotify, podcast, no Deezer, no SoundCloud. Muito bem-vindo, essa é a nossa live número 5 e hoje nós vamos falar sobre o poder do pensamento. Janderson, você acredita em poder do pensamento? Absolutamente sim. É ciência isso, é ciência. Então nós vamos comentar sobre isso, eu vou explicar para vocês hoje a diferença de cérebro, eu vou explicar a diferença de cérebro e de mente. Você vai ter uma clareza muito grande e você vai começar a se preocupar em ter pensamentos negativos. Se eu fosse você, depois dessa live de hoje, você mudaria completamente as suas relações de amizade. Você ia mudar, você vai mudar, certeza. Você não vai gostar de ficar perto de pessoas negativas mais. Porque não é só no campo energético, tá? Eu não vou nem falar de energia aqui hoje, tá? Só pra você ter ideia. Porque o assunto, o problema é aqui dentro, ó, dentro dessa caixolinha aqui. Tem uma frase de Descartes que diz o seguinte: penso, logo existo. Veja, para você existir, para você estar, você precisa pensar. Pegou? Tudo que eu for falando aqui e que você acha que é um insight poderoso, eu peço que você anote. Eu peço que você escreva esse insight, porque muitas vezes você esquece. E por esquecer os insights, você não coloca em prática. Então, toda vez que eu falar um insight poderoso aqui, eu quero que você escreva esse insight. E tira um print e depois posta esse print com o insight do dia, tá? Posta esse print com o insight do dia, aquilo que foi mais poderoso para você. Beleza? Então, primeira coisa, penso, logo existo. Ou seja, para você existir, você precisa pensar. Janderson, quem não pensa não existe? Quem não pensa é alienado. E quem é alienado simplesmente existe pelos outros. Os outros faz você existir. A pessoa alienada é o maior problema que tem na face da Terra. E o pior de tudo é que o alienado, a primeira de todas as alienações é a alienação da ignorância. Então o alienado, ele é alienado por si só. Ele já nasce alienado porque nós já nascemos ignorantes, né? Mas à medida que nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, nós vamos passando a pensar. E o nosso pensar nos faz libertar. O pensamento nos liberta da ignorância. O pensamento nos liberta da alienação e da onda hipnótica. Então o primeiro passo é o pensamento, pensar por si só. Mas nós vamos muito fundo além disso hoje. Nós vamos entender o que é o pensamento. Nós podemos ir mais longe e dizer que nós somos frutos dos pensamentos que você atraiu para você. Então, preste atenção nisso. Mais uma vez, você é fruto dos pensamentos que você atraiu para você. É forte isso. Porque tem pessoas que ficam pensando negativo o dia inteiro.
E é incrível, você começa o dia, já começa pensando negativo, ou até nem pensa negativo, mas começa a assistir notícias, começa a ver notícias policiais, começa a ver jornal, e isso tudo vai colocando muita coisa negativa para você. Escreve uma coisa que é importante aí, chama viés cognitivo negativo. Viés cognitivo negativo. Janderson, o que é isso? Nós temos a tendência de buscar o que é negativo. Isso é muito natural. A Lígia falando que parou de ver jornal, ó. Aqui, ó. Bate aí. Pô, é isso aí. Uma das frases mais importantes, uma das histórias mais importantes que eu tive contato foi um vendedor. Eu fui fazer uma convenção de uma empresa. Tinha lá, sei lá, tinha uns 200 e tantos vendedores. E o gerente me alertou de um vendedor que era o melhor da turma. E ele era incrível, porque onde colocava ele, ele prosperava. A rota dele era a melhor de todas, trocava de rota, a rota prosperava, ele vendia pra caramba, ele batia prêmios, ele ganhava tudo de incentivo. E eu falei assim, puxa, deixa eu conversar com ele, eu faço questão disso. Eu sou um estudioso em relação ao comportamento do consumidor. Essa é minha paixão também. E aí, conversando com ele, eu falei, cara, e aí, qual que é o segredo? Você tem algum ritual? Você faz alguma coisa que os outros não fazem? E ele falou assim, Janderson, muito simples. Eu parei de assistir TV. Eu parei de ver jornal. Eu não assisto jornal. Eu não ouço rádio com notícias policiais, com notícias. Eu saí de todos os grupos de notícias. Eu não me contamino mais. Isso me fez os meus resultados alavancarem todas as áreas da minha vida. E eu falei assim, cara, mas como isso, velho? E como que você se mantém informado? Porque você é vendedor tem que manter informado, que não sei o quê. Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, ó, o que é importante vem até mim. Eu não preciso buscar. Cara, nossa, que palavra forte que ele falou pra mim. Naquele momento eu entendi que eu não precisaria ficar buscando nada, porque aquilo que é realmente importante vai vir. Então, para de ficar buscando, ensine o seu cérebro a parar de ficar olhando apenas para o lado negativo. O viés cognitivo negativo já faz isso naturalmente. Ele vai sempre buscar o que é negativo. Ele sempre vai buscar aquilo que é ruim. Isso por uma questão de proteção que a gente aprende lá, porque o nosso cérebro ainda é muito primitivo. Ainda na época das cavernas, o homem ele tinha que ficar preocupado, porque às vezes ele estava lá junto com a tribo dele e ele escutava um barulho, e esse barulho podia ser um perigo, e aquilo despertava, né, a atenção. Então a gente acaba preocupando com isso. Pode reparar para você ver. Quando a gente conversa com alguém e a gente precisa dar uma avaliação, a gente sempre quer avaliar a pessoa por aquilo que é ruim dela, ou seja, os pontos negativos. É muito difícil você ser avaliado pelos pontos positivos, já pensou nisso? Toda vez que você fala assim, me faz uma avaliação sobre mim, a pessoa sempre vai procurar os pontos negativos. Então existe um grande poder no pensamento próprio, no pensar por si só, na autogestão. E quando nós não sabemos gerenciar os nossos pensamentos, nós acabamos nos submetendo às ordens de outras pessoas, outras coisas e outras situações. Eu vou comentar algo mais para vocês, mais à frente, que nós vivemos em um ambiente onde nós podemos ser controlados por pessoas ou por o ambiente em si. Quando nós não pensamos por si só, quando nós não temos o poder do pensamento, essas pessoas ou o ambiente passa a nos comandar. Tem a galera de Tumbiara entrando aqui, sejam todos bem-vindos. Tô até um pouco rouco de tanto que eu conversei ontem com vocês ontem. Então, pensamento, agora vamos entrar nessa parte um pouco mais teórica, mas é muito importante que vocês compreendam isso, porque se você entender isso vai te dar muito poder de percepção. O nosso pensamento, ele é fruto da nossa mente.
Aí você fala assim, puxa, Janderson, agora complicou. O que é pensamento e o que é mente? Então eu vou fazer um parêntese aqui agora para explicar de maneira bem simples essa simples diferença, essa diferença sutil entre pensamento e cérebro. Você nunca mais vai esquecer disso e você vai se tornar um expert no que eu vou falar para você. A maneira mais simples de entender essa diferença é entender isso usando como exemplo um computador. Então vamos lá. E aí por isso você vai entender o porquê que de todo esse desafio que nós estamos falando de 30 dias aqui chama-se reset cerebral, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. Todo computador, quando você compra um computador, o computador chega para você e dentro desse computador, ou melhor, esse computador ele tem o hardware e o software. O que é o hardware? O hardware é todo equipamento físico. Então, por exemplo, o HD, onde se guarda as informações, é o hardware do seu computador. A memória, que é uma plaquinha que faz o seu computador ser mais ágil, é um hardware. A placa de vídeo é hardware. A placa de áudio, hardware. Isso tudo, a parte física do seu computador nós chamamos de hardware, tá? É o componente físico. E todo software, o que são softwares, Janderson? Softwares são programas que são instalados no seu computador. O Windows, o Excel, os programas de automação que você usa, tudo que é instalado, os joguinhos que você coloca no seu computador, tudo isso são softwares. Então vamos lá. O hardware é o seu computador, tá? E o software é o sistema operacional. Na nossa cabeça funciona mais ou menos o seguinte. O hardware é a parte física, ou seja, é o seu cérebro, tá? E o software é o Windows. Portanto, a nossa mente é o software, tá? A nossa mente é o software que está instalado no seu cérebro. Fala pra mim aqui, ó, se ficou difícil de entender. E eu preciso que vocês compreendam, então eu vou pedir a orientação de vocês. Porque essa parte ela é fundamental para você compreender o poder que você tem. Você nunca mais vai ficar pensando negativo, falar assim, eu pensei negativo. Não, você vai começar a ter nojo. Você vai começar a ter nojo dos seus pensamentos negativos depois dessa live, tá? Exatamente, Rodrigo. O software é tudo aquilo que você não consegue tocar, tá bom? É aquilo que é instalado no seu software. Então, na nossa cabeça, preste atenção. O nosso cérebro, tá? O cérebro. Abre a caixa craniana, abre esse ossinho aqui, o que tá lá dentro, esse negócio que se pode, essa massa cinzenta. A massa cinzenta é o cérebro, é a parte física. A nossa mente não é nem pensamento ainda. A nossa mente que comanda o cérebro é o nosso software, tá? Então vamos devagarzinho. Durante muitos anos, os cientistas acreditavam que era a nossa mente, ou melhor, desculpe, era o nosso cérebro que tinha o poder de mudar a nossa mente. Mas recentes pesquisas mostraram o contrário, que é a nossa mente que tem o poder de mudar o nosso cérebro. E olha só, de maneira anatômica. Cientistas recentes mostraram que a nossa mente, aquilo que comanda o nosso cérebro, tem o poder de alterar anatomicamente o nosso cérebro. Ou seja, quando você cuida dos seus pensamentos, vibrando positividade, vibrando abundância, vibrando alegria, amorosidade, gentileza, você faz seu cérebro criar sinapses, que a gente chama de conexões neurais de positividade, de harmonia, de alegria. Portanto, nós somos frutos dos nossos pensamentos. Eu vou mais fundo nessa questão, porque eu quero que você aprenda algo sensacional que eu descobri. Então vamos lá, eu sei que o tema é um pouco pesado, mas fica comigo até o final. Se esforce para você ficar comigo, porque essa live de hoje ela é muito poderosa para as próximas que nós vamos ter, para os desbloqueios que vão acontecer ainda dentro desse mês, tá bom? Então a questão aqui é o seguinte:
como usar os nossos pensamentos a favor da nossa vida. Como usar a nossa mente a favor dos nossos resultados. O que acontece é quando você digita, por exemplo, quando você pega o seu computador e digita lá no computador assim, ó, por exemplo, vai no Google, abre o Google e digita, por exemplo, o que eu vou digitar? Sei lá. Digita o nome de uma cidade, por exemplo. Vamos digitar Rio de Janeiro. Veja o que acontece. Quando você abre o seu computador, abre o Google e digita Rio de Janeiro, o que acontece? Falando de maneira nos bastidores, né, da computação, o que acontece? Quando você digita um assunto e aperta Enter, acontece o seguinte. Naquele momento, o hardware, que é o seu computador, ele começa a processar as informações e ele traz a resposta para você, certo? Todas as vezes que você traz um problema para o seu cérebro, preste atenção, toda vez que você traz um problema, ele vai processar as informações no hardware, ele processa as informações e ele faz com que todo o seu organismo trabalhe para que resolva o problema. E a sua mente te entrega a resposta. Olha como é poderoso isso. Vamos de novo. Vamos lá. Por exemplo, se eu pego esse negocinho aqui, ó, que é um... Esqueci como é que chama isso aqui. É do meu foninho de ouvido aqui, ó. Se eu pergunto para você assim, ó, como é que abre esse aparelhinho? Como que se abre? Então, vamos lá. Eu pergunto para o meu cérebro, como abre esse aparelho? Quando você faz uma pergunta para o seu cérebro é como se ele estivesse digitando isso no Google. Ele joga isso para dentro. Ele vai pegar isso e vai jogar dentro da mente. A mente começa a processar tudo, começa a encontrar conexões de situações que você usou experiência de mexer, de apertar. E ele fala assim, experimente puxar essa tampinha para cima. Quando a mente manda esse comando, ela manda o comando para o cérebro. E o cérebro é responsável em processar as informações e dar os comandos para o seu corpo, a sua mão, fazer esse movimento e abrir. Então, o nosso cérebro apenas comanda a máquina. É a nossa mente que conduz os nossos comportamentos. Sacou isso? Então vamos lá, vou dar outro exemplo para você entender de novo isso aqui. Vamos lá, você está diante de um precipício. Ó, se liga na situação. Você está diante de um precipício. Vamos lá. Aqui, precipício. Você está bem na beiradinha do precipício. E aí, você pensa o seguinte. O seu pensamento manda uma pergunta para você. Eu devo pular ou eu devo voltar? Olha só, você manda a pergunta para o seu cérebro. O que o seu cérebro faz? Ele adora a pergunta. O cérebro, a mente adora responder perguntas. Então, o que ele faz nesse momento? Ele pega a pergunta, ele processa, a mente começa a gerar os pensamentos e entrega a resposta em milésimos de segundo para o seu cérebro. Porque é o cérebro que vai comandar tudo. Então, a sua mente gera os pensamentos de tudo que pode acontecer, vai no futuro, volta no passado, processa, busca informações no seu córtex visual, onde está a sua memória, e aí ele manda a informação para o cérebro. O cérebro, ele comanda todo o corpo. O que ele faz então? Nesse momento, em milésimos de segundo, ele aciona um comando para você então, ou pular do precipício, ou pular de sair de perto dali. Então olha que sensacional isso. Escreve essa frase, que essa frase é poderosa. O nosso cérebro adora responder perguntas. Toda pergunta que você dá para o seu cérebro, ele responde para você. Nosso cérebro adora problemas. Por isso a nossa live foi ame os problemas. Por quê? Porque quando você dá problemas, o seu cérebro sai da inércia. Eu falei isso tudo para você aqui para te explicar o quão é poderoso o pensamento positivo. As pessoas céticas, elas geralmente
elas são extremamente racionais. Elas acham que a ideia do pensamento positivo é assunto de gurus motivacionais. Pessoas céticas que são muito racionais, elas não conseguem acreditar nessas coisas. Elas falam que esse tem de pensamento positivo é só balela. Ah, pensamento positivo é papinho motivacional. E eu falei isso tudo para você, para te mostrar que a ciência está por trás disso. É a ciência que está por trás disso. O nosso pensamento, tanto os pensamentos positivos, os pensamentos negativos, eles têm poder. Porque quando o pensamento é uma pergunta que você emite para a sua mente, para o seu cérebro, e o seu cérebro vai responder, ele vai emitir comandos para o seu corpo, responder de acordo com a pergunta. Deixa eu falar uma historinha para você. Essa é uma historinha muito antiga, que é assim, ó. Existia um jovem que estava andando numa floresta e ele se perdeu dentro dessa floresta e ele então viu que tinha ali um clarão. O que é um clarão dentro de uma floresta? O clarão é um local da floresta que é aberto, né? E no meio desse clarão tinha uma árvore toda brilhante, linda. E ele já havia ouvido falar sobre uma lenda que toda floresta tem uma árvore dos desejos. E ele pensou, será que essa é a árvore dos desejos? E aí ele se aproximou da árvore e fez um desejo para a árvore. Ele pensou, ele imaginou, ele desejou ter comida. E quando ele desejou ter comida, automaticamente brotou comida do chão. E ele pôde ver que era um dos melhores de todos os manjares dos reis. Então ele comeu toda aquela comida e falou, meu Deus, isso é demais, isso é incrível. Só que deu sede, então ele desejou ter água. E começou a jorrar água cristalina da árvore. E ele entendeu que aquela árvore era a árvore dos desejos. E ele falou assim, então eu vou dormir. Vou dormir e descansar, porque agora eu não preciso mais sair de perto dessa árvore. E enquanto ele deitou para dormir, ele começou a ter medo de ter pessoas que poderiam descobrir aquela árvore também. Medo de pessoas que poderiam descobrir a árvore e arrancar a árvore dali. Mas quando ele adormeceu e ele nunca mais acordou. Por quê? Vieram homens e o mataram. Pegou a sacada aqui? Você entendeu a mensagem? Escreve sim ou não. Você entendeu a mensagem? Sim ou não? Escreve para mim se você entendeu essa mensagem. Tudo aquilo que você pensa, você está atraindo para você. Por quê? Você pensa, o pensamento é uma pergunta que seu cérebro faz. Quando o seu cérebro faz a pergunta, ele vai acionar todos os comandos do seu corpo. Vai liberar hormônios para que aquilo aconteça. Você tem noção do poder que é isso? Não é o sonho que era o desejo. Ele começou a ter pensamentos negativos que viriam pessoas. Isso, o medo dele atraiu isso, exatamente. Porque era a árvore dos desejos, lembra? Tudo que ele desejava, ele atraía. Quando você tem um pensamento negativo, você está atraindo isso para você. Se você acorda pela manhã e você não faz o seu ritual, não precisa ser um ritual de 10 minutos, se você não tem um ritual todo dia para te dar, se você não tem um ritual todo dia para te dar equilíbrio, você vai ser contaminado negativamente pelas pessoas, pelo seu ambiente, porque na nossa volta está repleto de pessoas negativas. Se você se contamina desse tipo de pessoa, o seu cérebro começa a trabalhar numa frequência negativa, e a frequência negativa vai te levar para o buraco. Escreve uma coisa importante aí, ó. Escreve assim, ó.
Negatividade adora companhia. Negatividade adora companhia. Você já viu quando acontece, por exemplo, um acidente na rua? Gente, aquele clima é um clima ruim pra caramba. E você já viu o tanto de gente que junta? Vai juntando gente. Por quê? Porque é uma coisa negativa, tá todo mundo juntando ali. Todo mundo quer ver aqui. Todo mundo quer ver, todo mundo... Meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra você. Para de ficar vendo coisas negativas. Para de ficar vendo essas mensagens de pessoas, de acidentes. Para com isso, saia desses grupos. Saia dessas comunidades. Saia de tudo isso, porque isso carrega uma energia negativa muito forte. Se você ver um acidente, ajude a pessoa, tá? Se você está ali pronto, você é pronto para ajudar, você não pode negar a ajuda. Isso é uma questão humana. Nós, como humanos, nós devemos dar o suporte. A partir do momento que você não tem mais controle sobre a situação, saia daquela situação, sai dali, porque aquilo carrega uma energia muito negativa, meu amigo. Você não tem ideia. O seu cérebro está associando aquilo, tá? Eu quero que você entenda que existe um poder também muito positivo no pensamento positivo. Da mesma maneira que você pensa negativo, tem poder, pensamento positivo também. Quando a sua mente está focada, ela faz com que todo o seu corpo produza e encontre respostas para o problema. Esse é o poder do foco, né? Então deixa eu te dar um exemplo. Você já reparou? Olha como o nosso cérebro é seletivo. Você já reparou que quando nós começamos a estudar um assunto, começa a brotar esse assunto do nada? Você já reparou que quando você começou a assistir as lives aqui todos os dias pela manhã, começou a brotar esse conteúdo, você começou a ver mais assuntos, mais pessoas comentando sobre isso, começou a aproximar pessoas perto de você falando da mesma coisa. Quando você pensa em comprar um novo carro, você escolhe o modelo do carro, parece que você começa a brotar esse carro na rua. Onde você anda na rua, você começa a ver carros, porque o nosso cérebro é seletivo. Quando as mulheres engravidam, parece que todo mundo engravida junto. Tudo que ela olha é gravidez, é roupa de neném. Ela começa a ver mulheres grávidas o tempo inteiro. Quando você se organiza para casar, parece que tudo que você vê é casamento. Por quê? Nosso cérebro é muito seletivo. Se você dá a pergunta para ele falando o seguinte, eu vou me casar, então comece a focar nesse assunto, ele começa a ver coisas assim. E ele começa a atrair, ou melhor, ele começa a condicionar o seu corpo inteiro para aquele ambiente. Então, quando eu falo, não saia da frequência do sucesso, essa frase é poderosa. Não saia da frequência do sucesso, porque o sucesso tem uma frequência. E você precisa estar nessa frequência. Porque se você começa a se contaminar com coisas negativas e você sai da frequência do sucesso, para você voltar demora, você tem que participar de uma imersão, de um treinamento, alguém precisa te puxar para cima, porque senão você não vai. A tendência são as pessoas te puxarem para baixo, porque o negativismo adora companhia e a positividade é solidão, é solitária. A positividade é solitária. Sabia disso? Meu brother. Então pensar negativo irá atrair coisas negativas para você. Vai atrair medo, vai atrair problemas, vai atrair dificuldades, negatividade. Ou seja, a sua mente pensa negativa e o seu cérebro comanda o seu corpo para que ele produza exatamente aquilo que você está pensando. Se ligou nisso? Isso é forte, hein? Eu quero que você entenda que existe algo muito mais poderoso que essa mente, que é o poder do pensamento, que é o quê? A imaginação. E agora nós vamos mais fundo nesse assunto. A imaginação é uma criação do pensamento, da sua mente. A imaginação é um ensaio da realidade. A imaginação é uma hipótese da realidade. Imaginar significa você dar vida ao que é mental, ao pensamento. Quando você imagina, preste atenção nisso agora, caramba, você tem que entender isso.
Nossa, eu fico maluco quando eu falo disso. Que se você entender isso, você vai destravar uma coisa importantíssima na sua vida. Então preste atenção. A imaginação é o ensaio da realidade. Quando você imagina, você dá sentido ao seu pensamento. Só que a imaginação não existe, é algo que não funciona, que não está criado ainda. Então, quando você imagina, o seu pensamento produz, ou seja, o software produz as conexões neurais que você precisa para que o seu cérebro emita a energia necessária para que aquilo aconteça. O seu cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, quando você imagina, ele encara aquilo como uma realidade. Entenda o poder disso. Quando você imagina e quando você traz pensamento para o pensamento, que você, por exemplo, é alguém que vai ter um dia positivo, que o seu dia vai ser incrível, o seu cérebro vai produzir hormônios, vai fazer conexões para que o seu corpo produza aquilo e que vá de encontro àquilo. Bom dia. Pessoal entrando agora, é sempre a mesma coisa. Galera, quando vocês entram aí, geralmente 6h15, 6h20 a galera entra. Mete o dedo no aviãozinho então, compartilha. Se você tá gostando desse conteúdo, manda o joinha, manda o coraçãozinho, compartilha para mais pessoas, chama mais pessoas para vir para cá. A gente precisa mudar a cabeça dessa galera, gente. A galera tá alienada, a gente precisa mudar tudo isso aí. Então, quando você usa a sua capacidade imaginativa, você atrairá não somente o que você deseja, mas também todas as consequências e o sentimento daquela realização. Quando você imagina, você não atrai somente aquilo, mas todo o sentimento daquilo. Tem uma dinâmica, e quem são os despertados, né, que estão aqui? Despertados Os despertados que eu falo são pessoas que participaram do meu treinamento presencial chamado Despertar. É um treinamento de 2 dias, maluco, loucura o que a gente faz lá, né? E tem uma dinâmica que nós chamamos de emotização. O que é a emotização? Emotizar é você trazer na sua imaginação a gente fala a emotização da vida incrível, né? Você traz a emotização, você traz a sua vida incrível e você emotiza aquilo, ou seja, você sente e o seu cérebro começa a produzir hormônios. É incrível, cara, a sensação de bem-estar que o seu cérebro produz. Então, uma das grandes armas contra o medo, contra a ansiedade, contra os resultados negativos é a nossa imaginação. É isso, Júlio. Infelizmente as pessoas são assim. Rafael Rezende, eu lembro muito bem da minha. Rafael, prepara, cara, porque essa visão é aquilo que eu falo. Aquilo que você vê, não tem como desver. Não tem como você desver aquilo que você vê, né? Não existe esse verbo de desver, né? Óbvio. Mas aquilo que você vê tá gravado, cara. Tá gravado. Então você precisa começar a comandar o seu cérebro. Não é o seu cérebro que comanda você, é a sua mente, os seus pensamentos. Então você que tem poder de comandar o seu cérebro e você precisa começar a tomar posse disso. Você precisa começar. O seu cérebro é cavalo, ele não é cavaleiro, tá? É você que comanda seu cérebro, você é o cavaleiro, não é o cavalo. Não deixe o cérebro montar em cima de você, porque se ele montar em cima de você, ele só vai pro lado negativo. O nosso cérebro, ele tende a ir para a esquerda, ele tende a ir pro negativo. É normal, se você deixar ele comandar você. Por isso que tem tantas pessoas que sofrem tanto, pessoas que não conseguem sair da alienação, porque elas não conseguem sozinhas. A gente precisa mostrar o caminho para elas. Não é tarefa sua tirar ela da alienação. Isso é uma jornada delas. É uma jornada e é um caminho delas, que elas devem trilhar o caminho. Mas
Quando ela quer mudar, ela compreende isso. Se você compreendeu isso agora, você já vai começar a entender o poder do seu pensamento positivo. Se você entendeu tudo que aconteceu aqui nessa live de hoje, você acaba de receber aqui, ó. Toma pra você o seu controle da sua vida. Bingo! Puf! Ó, bate aí. Você acabou de receber aqui nessa live de hoje algo poderosíssimo, que é o controle da sua vida. Te entreguei o controle da sua vida. Entendeu? Sacou isso? Se você entendeu agora a ideia do cérebro, da mente, da imaginação, você acabou de receber o controle da sua vida. Você acaba de aprender que você tem o controle absoluto do seu futuro e que as decisões que são tomadas por você podem te fazer mais forte, mais responsável, mais protagonismo. Freud, ele tem uma ideia. Freud foi o fundador da psicanálise e ele diz que o pensamento é o ensaio da ação. Essa frase é forte, é poderosa, porque tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Se você não tem um alinhamento do pensamento com os seus comportamentos, você vai tender a fazer coisas erradas. O pensamento é o ensaio da ação. Toda ação, ela parte de um pensamento. Toda ação parte de um pensamento. Então preste atenção que eu vou falar para você aqui agora. Se você está em um relacionamento amoroso, e você começa a pensar sobre traição, você começa a trazer esses pensamentos de eu não sei, olha, acabou. Pode pôr um fim nesse relacionamento, tá? Acredite, já está terminado. Se o seu pensamento começa a levar você para essa parte de traição, de se relacionar com outra pessoa, pode dar um fim nisso, porque o pensamento é o ensaio da ação. Aquilo que você pensa vai em algum momento acontecer na sua vida, porque o pensamento manda uma pergunta para o seu cérebro, um problema, e como o nosso cérebro adora problemas, ele vai querer resolver aquilo. E como ele resolve? Atraindo aquilo para você. Percebe que não tem nada a ver de energia, apesar que eu acredito e sou eu não vou falar disso agora, mas eu acredito em energias positivas, energias negativas, acredito na questão da física quântica, mas isso não é questão de energia, isso é questão de cérebro, de pensamento. Então o seu pensamento é a base do seu sucesso. Se você sai da frequência, o seu pensamento também vai ser a base da sua derrota. Eu sei que você ainda tem medo, eu sei que você ainda tem... Isso cria muitos problemas que o seu cérebro vai tentar buscar. Pois é, meu querido, o Eric, além de um baita cantor, é meu compadre. Ontem eu fiz uma palestra em Itumbiara e eu saí de lá rouco. Saí de lá muito tarde, cheguei em casa, era quase 1h30 da manhã e dormi muito pouco, né? Eu dormi 4 horinhas só, então ainda não recuperou, mas obrigado, cara, é isso mesmo. Realmente eu tenho consciência disso, mas é porque ontem eu exagerei um pouquinho mais. Ontem a palestra foi muito louca, cara. É como a live de hoje. A live de hoje, você vai falar assim, cara, que live maluca é essa? E eu aconselho, você que chegou depois do começo, eu aconselho você a assistir ela depois lá no YouTube de novo, porque tem algumas lives, tem alguns momentos, cara, que as ideias explodem e o pensamento vai ficando assim, cara, que loucura que esse cara tá falando. E eu tenho horas que eu falo assim, parece que eu saio do corpo, sabe? Parece que eu saio do corpo e uma outra pessoa, eu acredito nisso, né, cara? Toma conta e fala o que você precisou ouvir, sabe? Então, às vezes é isso, é um poder divino, cara, que toma conta e fala o que as pessoas precisam ouvir. Então, deixa eu te fazer uma tarefinha pra você hoje, ó. Vamos fazer uma coisa hoje importante, vou te dar uma tarefa. Uma tarefa muito importante para você hoje. A tarefa é o seguinte, eu quero que você pratique a imaginação. Então, primeira coisa, 2 tarefas. Primeira coisa, se você quer evoluir nesse processo junto comigo aqui,
Se você quer evoluir junto comigo, junto com todos esses dias, eu preciso que você faça isso, não por mim, por você. Eu penso em você. Então, meu amigo, saia imediatamente dos grupos de WhatsApp que você tem, que estão contaminados por pensamentos negativos. Janderson, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um marido melhor. Saia de grupos de amigos que só compartilham pornografia. Isso não agrega nada para você e isso faz seu cérebro vibrar em uma outra frequência. Não tem como, cara. Janderson, eu quero ser uma pessoa mais positiva. Saia de perto de pessoa negativa. E quando você sair de perto delas, elas vão correr atrás de você. Porque pessoa negativa adora companhia. Entendeu isso? Passa muitas ideias. É loucura, cara. Loucura, loucura, loucura. Mas sabe o que é o bacana? Sabe o que é louco? Louco é uma coisa que poucas pessoas entendem. Toda vez que a gente fala de uma coisa que as pessoas não sabem, elas falam: isso é loucura, isso é maluquice. Não, dá moral pra essa pessoa, não. Ela não sabe ainda. Perdoa ela é ignorante. Não tem problema. Então a primeira tarefa de hoje é o seguinte: você quer coisa boa pra você? Saia de grupo, saia disso tudo. Segunda coisa é o seguinte: eu quero que você pratique a imaginação hoje, tá? Então comece a praticar a imaginação. Se você agora pela manhã, assim que acabar a live, imagina como será o seu dia hoje, tá? Fecha seus olhos um pouquinho. Imagina as conexões que você vai ter nesse dia, as pessoas, mas imagine positivamente. Pelo amor de Deus, tem gente que eu falo para imaginar e começa a imaginar: ai meu Deus, vou imaginar o meu chefe quando ele chegar e vai falar alto comigo, vai vir aquele cliente chato, não vai dar certo o negócio. Pelo amor de Deus, isso também é imaginar e você está atraindo isso. E quero que você imagine coisas positivas na sua vida, tá? E você pode ter certeza, quando você imaginar, o seu cérebro vai entender isso e ele vai trabalhar para que isso aconteça, tá bom? É mais fácil chamar de loucura de que tentar entender ou aprender. Bingo, tá? Tá bom? Então é exatamente isso que eu quero que você faça. Você vai participar de uma reunião hoje, imagine como será essa reunião, imagine você se colocando a ideia, imagine você aplaudindo. Isso é um assunto bem bacana que eu chamo de ponte ao futuro. É uma ferramenta poderosa do coaching, da PNL. É você fazer uma ponte ao futuro. Você cria uma imagem, ou seja, dentro da sua imaginação, do seu futuro, e o seu cérebro, como ele não sabe o que é real e o que é imaginário, ele vai emotizar aquilo, ele vai sentir aquelas sensações, ele vai liberar hormônios e ele vai buscar que aquilo aconteça. Você não sabe o poder que isso tem, tá? Até dentro da física quântica. Se você começar a estudar física quântica e aliar isso aqui, meu amigo, meu Deus do céu, nossa, você não sabe que poder que tem isso, cara. Aí você vai falar assim: nunca mais eu vou pensar negativo. E sabe o que é o pior? O pior não, é o melhor, né? Aí você pensa numa coisa, a coisa acontece. Aí você fala assim: meu Deus, por que eu não pensei mais? Por que eu não pensei mais alto? Por que eu não imaginei mais alto? Por que eu não atraí coisas maiores? Sério mesmo. Tá bom? Então é isso. Nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Leonardo da Vinci, James Lovelock, Nikola Tesla, todos considerados loucos. Verdade. A Bíblia fala que Deus nos dá aquilo que sonhamos. Jó tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: aquilo que eu mais temia aconteceu. Você acha que a Bíblia é um livrinho bobinho, né? Meu amigo, as informações que estão na Bíblia, que foram escritas há tanto tempo, elas estão presentes nos dias de hoje. Jó diz exatamente assim: aquilo que eu mais temia aconteceu. Ou seja, Jó perdeu tudo, cara. Deus tirou tudo. Aquilo que eu mais temia, ou seja, aquilo que eu trouxe para minha mente, aquilo que eu pensei, aconteceu. A Bíblia tá falando isso para você, meu amigo, não sou eu. Deus diz isso para você, mas a ciência comprova isso. Ó, pão.
Tá? Beleza? Gente, como eu fico feliz de ter todos vocês aqui. Mas o meu compromisso com vocês é durante 40 minutos. E nós já estamos ultrapassando de novo esses 40 minutos, já estamos chegando a 50 minutos. Mas por quê? Porque o assunto explode e o assunto vai passar rápido. Então eu quero dar os meus parabéns para você que ficou comigo até agora. Dizer para você que você é uma pessoa incrível por estar aqui. Você é uma das pessoas, ou melhor, você é das poucas pessoas que estão buscando algo diferente da vida. 98% das pessoas estão alienadas e não se dão o trabalho de estudar algo novo. Então, parabéns para você que esteve aqui comigo e que hoje teve uma explosão na sua cabeça. O nosso cérebro festeja quando nós aprendemos algo novo. Grava isso. Acontece uma festa aqui dentro quando você aprende algo novo. Os nossos neurônios começam a celebrar todas as vezes que você aprende algo novo. Por quê? Porque o nosso cérebro vai sempre forçar você para ficar no negativo. Quando você aprende algo novo e ele explode de alegria, existe uma explosão de ideias. Que bom, Júlia, que bom. Então é isso, galera. Foi um prazer estar todos com vocês aqui. Então lembre, você que assistiu até agora, todo o nosso conteúdo está disponível em todas as plataformas de áudio. SoundCloud, se você tem iPhone, está no iTunes, está no Spotify. Só digitar Janderson Santos no Spotify, você vai me encontrar. Então você pode ouvir essa live novamente, trabalhando. Você pode rever todo esse conteúdo no YouTube. Eu abri a caixa preta. Você não entendeu isso, né? Eu abri a caixa preta. Não vou reter nada para mim. Sabe por quê? Porque tudo que eu retenho, eu estou desonrando o que Deus me dá. Entendeu? Quando você retém para você, você está desonrando o que Deus te deu. Deus não dá para você. Deus não dá, uma árvore não dá frutos para ela própria. Ela dá frutos para os animais, para outras coisas, para as outras pessoas. Você não dá frutos para você. Entende isso? É natureza. É natural. Sacou? Forte essa, né? Então vai lá. Tira um print aí, vai. Tira um print agora. E posta esse print também. Faz parte da tarefa de hoje. Faz isso, cara. Você tem coragem? Você tem coragem de postar, fazer um print, postar e falar assim, postar nas suas redes sociais e falar, postar uma frase que foi forte aqui para você hoje? Faz isso agora e deixa a curiosidade dos seus amigos. E me marca que eu vou repostar, tá? Deixa a curiosidade dos seus amigos. Não fica catequizando ninguém. Para com isso, tá? Para com esse negócio de ficar catequizando as pessoas, ficar falando, você tem que vir assistir, você tem que vir ver a live, não tem que vir nada. Cada um tem a sua jornada. Deixa eles descobrirem, tá? Eles precisam falar assim depois, caramba, quanto tempo eu perdi. Apenas mostra. Esse é o seu dever. Quem tem que mudar alguma coisa aqui é Deus, tá? Você não vai conseguir mudar todo mundo não. Então, ó, faz um print aí. Beleza? E foi um prazer ter todos vocês aqui. Se você quer assistir, vai nas redes sociais, vai pro YouTube que tá tudo lá disponível de novo. Muito obrigado por ter todos vocês aqui. Sabe qual é? Sabe por que vocês conseguem fazer uma mudança mais rápido de quem está no YouTube, de quem está no Spotify ouvindo depois? Porque vocês estão pagando um preço para isso. A live não pode terminar ainda. Pera, calma, deixa eu falar isso para você. Toda vez que nós pagamos um preço por algo, isso tem mais valor pra gente. Se você acorda mais cedo, fala assim, eu vou acordar mais cedo para assistir a live do Janderson. Você está pagando um preço para isso. Toda vez que você paga um preço, isso tem mais valor na sua vida, tá? Então, quantas as vezes que você tem algo fácil, não tem valor? Fez sentido isso para você? Então, a transformação na vida de vocês que estão aqui na live comigo é muito maior do que as pessoas que veem depois. Então, se você está assistindo depois, pague o preço de estar aqui para você se interagir comigo, colocar suas dúvidas. Vocês podem fazer perguntas. Eu sempre esqueço de falar isso, mas faz pergunta. Toda vez que você faz uma pergunta para mim, o meu cérebro explode de alegria. Sabe por quê? Porque o meu cérebro adora responder perguntas. Ele já está treinado para isso. Meu cérebro não está treinado para ficar fugindo de perguntas. Quem foge de perguntas, Janderson? Guru, que não é porra nenhuma na vida.
Você sabia por que esses gurus que a gente vê na internet, é difícil acesso com eles? Você já viu? Por que é difícil acesso? É difícil você ir numa palestra, é difícil você ir conversar com eles, é muito famoso. Aí ele faz uma palestra e sai correndo, sabe por quê? Porque se ele ficar lá, você começa a fazer perguntas e percebe que ele é um idiota, entendeu? Por quê? Porque ele é um papagaio de pirata, ele fica repetindo a mesma coisa o tempo inteiro. Você pode reparar, você assiste a mesma coisa dele, ele fica repetindo a mesma coisa o tempo todo. Então é o seguinte, não tenha medo das perguntas. As perguntas fazem o seu cérebro festejar. Porque quando você pergunta, a sua mente traz isso, o seu cérebro sai da inércia. Quer sair da inércia? Faça perguntas. Sacou a ideia? Bingo! Então é isso, galera. Foi um prazer falar com vocês mais uma vez. Amanhã, caramba, amanhã já é sábado, hein? Então amanhã estaremos novamente aqui. E lembra, eu sempre deixo sábado e domingo os melhores dias. Sábado e domingo sempre são os melhores dias. Obrigado, gente. Foi um prazer. E eu vou postar agora a imagem do dia. Então corre pra lá. Compartilha a imagem do dia, manda para alguém, marca alguém na postagem do dia para que ele consiga ler o que eu vou postar, tá bom? Muito obrigado por hoje, foi um prazer e até amanhã. Tchau, tchau.